Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Eu sou o Eric Batari e eu tô aqui com Rodrigo Bandeira. Pascoal Bandeira. E olha, eu tô muito feliz, cara, por esse cara estar aqui, porque vocês já me ouviram falar dele algumas vezes no programa e ele agora finalmente veio pra cá, né, participar dessa bagaça com a gente. E Marcelo Rodrigues Lira, do que a gente vai falar hoje? Cara, a gente vai falar hoje, nós vamos mudar um pouco o foco de como a gente estava fazendo nossos programas e tudo mais, vamos focar um pouco mais sobre informações, vamos fazer uma dossiê, uma saga e tudo mais. A gente vai fazer direito agora. Vai tentar fazer direito, né? A gente aprendeu. Uma pequena tentativa. Verdade. Ano passado foi só, vamos dizer assim, um piloto de vários episódios, né? Basicamente isso, e agora a gente vai tentar focar em uma coisa um pouco mais organizada, né? Começar com nós três aqui, quem sabe a gente pode modificar uma coisa ou outra, mas vai seguir esse padrão. E dessa vez, hoje nós vamos falar um pouco sobre vamos falar um pouco de games. Não, o assunto de hoje vai ser games, mais especificamente uma franquia que muita gente conhece, nós jogamos muito, nossa infância e tudo mais, acabou aqui de sair da tela, saiu minha colinha, agora voltou, e justamente uma série no qual vai vir, já estamos próximos de chegar o jogo mais recente, então nós tivemos essa ideia, né? Basicamente o Rodrigo teve essa ideia de falar sobre toda a saga, que é a saga Castlevania. Bom, só antes de mais nada, aquela coisa, tá? Vamos falar, mas não sei se pronuncia, na verdade é Castlevania e tudo mais. Eu sempre falei Castlevania desde pequeno e vou continuar falando Castlevania e pronto. Vamos falar Castlevania. É mais ou menos assim. Os gamers antigos falam Castlevania. Os novos falam Castlevania. Tá? Então... Isso é bullying, gente. Isso é bullying. Bom, é isso aí, galera. Em 1986, a série Castlevania entrou para a história dos games como uma das mais conhecidas e as mais jogadas desse estilo. Ela fez história. Basicamente definiu o gênero 2D de ação em plataforma na sua época e até hoje, né? É um jogo cultuado por ser um jogo com uma dificuldade, com um desafio. Te chama ao jogo, entende? Não é frustrante. Pra época os gráficos eram lindos, entende? A ambientação, a trilha sonora, mas a gente vai falar um pouquinho mais. Marcivaldo, por favor. Assim, a história base, assim, tu vai ver que às vezes ele muda conforme vai passando os jogos, né? Mas a história básica basicamente é o embate, praticamente o confronto, né, da família Belmonte contra o Conde Drácula, que de tempos em tempos ele retorna à Terra, ele ressuscita, no caso, para tentar dominá-la. E aí a família Belmonte, que é encarregada, né, de tentar derrotá-lo e tudo mais, e daí vamos saber em outras ocasiões por que tem essa relação dos Belmontes com o Drácula. Eles vão lá e vão enfrentar o Drácula, né? Basicamente o Belmonte da geração, porque no caso o Drácula, ele vai ressuscitar de 100 em 100 anos, e aí o Drácula daquela geração, o Belmonte daquela geração vai enfrentá-lo, né? Passando justamente... Exatamente, tudo da geração. Exatamente, ele vai entrar no castelo do Drácula, né? Então, por isso, justamente, basicamente, a história se passa dentro do castelo do Drácula, por isso o nome Castlevania, ou Castlevania, e vai enfrentar o Drácula e tentar derrotá-lo. Para depois de 100 anos ele retornar e aí passa para o Belmonte seguinte. Essa é a base, mas ao longo dos jogos a gente tem algumas alterações, né? A história vai ficando um pouco mais complexa. Porque o ano de lançamento do jogo é 1986. Naquela época, assim, o jogo ter um enredo já era uma coisa muito grande, né? Porque os jogos eram o quê? Inventava uma situação inusitada. Sim. E tu jogava. O fato do jogo ter mais de uma tela já era algo inovador. E apesar de hoje parecer simples a história de ter um clã que vai combater de 100 em 100 anos o Drácula, já era uma coisa completamente inovadora para essa época. Né? Não esqueça, 1986. Então, basicamente vamos logo entrar nesse fato, né? A história basicamente geral do jogo em si, da criação, foi o seguinte. Ela foi criada e desenvolvida pela Konami, cujo seu primeiro jogo foi lançado, como dito anteriormente, em 1986 para a plataforma Famicom Disk System, que era meio que um acessório do Famicom, né? Que era o Famicom era o Nintendinho do Japão, e somente lá eles lançaram um acessório que você podia jogar jogos em disquete que tinha uma qualidade melhor que o cartucho. E esse acessório era exclusivo do Japão. Então o primeiro Castlevania ele foi lançado exclusivo no Japão.
Aí como o jogo fez sucesso lá, Exato. né, a Konami resolveu fazer no mesmo ano um remake, tá, para o MSX2. Para quem não sabe, o MSX2 era um computador caseiro, um microcomputador que dava para te jogar videogame. Aí o Castlevania chegou a outros lugares, como a Europa e o Brasil. Perceba que Isso ainda não chegou nos Estados Em Unidos. 86. Isso tudo em 86. Em 86. Ainda não chegava nos Estados Unidos, mas ele conseguiu, com a transição pro MSX2, chegar à Europa e ao E Brasil. ao Brasil. Né? E até então ainda não tinha o nome Castlevania. Né? Porque no Japão, Sim. era o nome original em Japão, Akumajo Drácula. Drácula, Akumajo. que seria em tradução literal o Castelo Maldito de Drácula, alguma coisa parecida com É, isso. algo assim. E quando ele foi feito o remake pro MSX, ele levou o nome de Vampire Kyle, que acabou ficando o nome do chicote que até hoje. Isso, né? Que é a arma principal deles, que não é um chicote simples. Tem uma coisa meio, sei lá, É o chicote abençoado. É um chicote abençoado, Deram uma a gente vai batizada no falar chicote pra ele mais ficar um detalhe da mais- saga. Exatamente, quando for falar, a gente vai falar mais especificamente desse chicote. O fato é o seguinte, teve essa tradição, justamente para alcançar a Europa e o Brasil, só que ainda não estava com aquele sucesso todo, não foi tão bem recebido assim, não conseguiu fazer aquela expansão. Não foi o boom. Isso mesmo. E o boom mesmo aconteceu no ano seguinte, em 1986, quando ele chegou para o NES, o nosso popular Nintendinho mesmo, que é a versão... É o Nintendo Entertainment System, né? Exatamente, né? Que é o Famicom, né, que seria a versão japonesa, a versão ocidental seria o NES. O pessoal que baixou o emulador não sabia por que o Nintendinho é chamado de NES, tá aí. É esse motivo. É o principal nome, Nintendo 8-bits, ou como a gente conhecia carinhosamente, Nintendinho, né? Nintendinho. Aqui no Brasil, eu acho que ele é mais conhecido como Nintendinho. Exatamente. A edição do NES, a edição do Castlevania pro NES saiu em 1988, 87. Beleza. E foi distribuído pra Europa e pros Estados Unidos, né? É, na verdade, distribuição geral, né? Foi geral? Sim. Geral, mundial. Mundial, Geral, no caso, sim. ou seja, a popularização do Castlevania deu-se quando ele chegou a uma plataforma que era já mundial, né, que era o NES, né, que enquanto que os primeiros eram exclusivos lá do Japão ou até mesmo só da Europa e Brasil, o NES não, já era mundial. Todos os continentes, países tinham o seu né, sua venda de NES e tudo mais, o Nintendinho, O console da Nintendo. o console da Nintendo, então todos poderiam adquirir essa fita, o cartucho e poder jogar. Então justamente isso, ele chegou e aí o sucesso foi enorme, porque como foi falado anteriormente, ele meio que revolucionou por ter, virou uma referência para o jogo de plataforma, por ter uma ótima jogabilidade, por ter gráficos muito bem, até bem detalhados para a época, a trilha sonora foi marcante, até hoje Até hoje é marcante. muita gente conhece, justamente quem jogou conhece, reconhece essa trilha sonora e, ou seja, tornou Castlevania conhecido. Justamente esse primeiro jogo tornou Castlevania conhecido no mundo. E ele é uma grande referência aos jogos de plataforma, Uhum, né? Junto com o Metroid. Foi Exato. lançado no mesmo ano. exatamente. Primeiro Metroid, né? Isso. Foram referência para esse estilo de jogo que Faz escola até hoje. O jogo sofreu algumas alterações e tudo mais, mas dá pra perceber, eu não sei se estou falando só por mim ou essa é uma opinião pessoal, que os melhores jogos da saga são exatamente os que seguem essa linha meio 2D. Entende? Na verdade existe uma grande discussão com relação a isso, né? Porque todos os jogos seguiam uma mesma linha, né? Que é entrar no castelo, pular, plataforma. A dificuldade sempre foi uma coisa marcante no Castlevania. Né? Quem viveu a era do Nintendinho era um grande mérito você chegar numa roda de gamers, que não tinha esse nome antigamente, né? E dizer, olha, eu zerei Castlevania. Todo mundo era, não, esse cara é bom. Eu zerei Castlevania recentemente. Com save state. Ah, cala a boca. Tu não vai empunhar esse medalhão, não. isso mesmo, Eu vou zerar de novo sem save station esse jogo. não vai. É. Eu fui jogar recentemente, né, com a proposta de ser sem save station, morrendo, voltando, não cheguei no segundo chefe. É um jogo difícil, gente. Era uma época que tinha assim, te dá um pacote, olha, tá aqui teu personagem, eu te dou 2 vidas e te vira. Aí com essas 2 vidas não tinha essa coisa de checkpoint, não tinha essa coisa de vidas infinitas, não tinha nada. Tipo, só tu mesmo com as tuas habilidades e
Tu não conseguia zerar numa tarde, tu não conseguia zerar num dia, tu não conseguia zerar numa semana. Você demorava muito tempo pra conseguir zerar isso. E não era uma coisa ruim. O desafio era bom, era estimulante, fazia com que a gente tinha satisfação. Na verdade, a maior recompensa dessa era terminar o jogo. Exatamente, né? Tipo, não tinha aquela coisa de tipo, tem que terminar no modo mais difícil pra conseguir tal troféu, tal conquista. Era terminar o jogo. Terminar o jogo. Esse era o desafio, né? É o queijo dia banal, né? Tá, beleza. O jogo funciona basicamente da seguinte forma. Tu pode andar pra frente, pra trás, pular. Cima e baixo. Cima e baixo, exatamente. Chicotear. Diagonal, você sobe dessas escadas. Tá. Você pode usar uma coisa que na época era inovador, que são as armas secundárias. Entendeu? Que são basicamente... faca, machado, água benta e cruz. E cruz. Não, porque é basicamente isso. A arma principal que você tinha era o chicote. A arma do jogo é o chicote. Justamente isso. E às vezes os inimigos estavam numa posição que o chicote tu não conseguia pular e acertar ele de uma forma muito fácil, então tu precisava de um pouquinho de auxílio. E tinha essas armas secundárias que você podia carregar. Para os chefes elas eram imprescindíveis. Eu não conseguia zerar passar de nenhum chefe sem essas armas. E uma coisa, também tinha que ter um pouco de estratégia, porque não era tipo tu guardar logo todas as armas de uma vez, achei, ó, slot 1, slot 2, slot 3, não. Tu tava com o machado enquanto a água benta escolhe. Vai continuar com o machado ou tu quer trocar com a água benta? Uma coisa e no primeiro, né, nos outros não. Tu pegar, podia voltar atrás. Sim. Nesse não, trocou, já era. Fica com ela. Sem contar que tu não pode usar elas infinitamente. Tu precisas de um número de corações que tu pegas durante o jogo. Pra definir o número de vezes que tu vais poder usar a arma. Até uma coisa confusa, o coração nesse jogo não é a tua energia, é quantas vezes tu pode usar uma arma. Não sei qual é a relação disso, mas esse é o padrão que eles seguiram. Quiserem inovar. Basicamente. E de inimigos a gente tem basicamente o que? Tem os clássicos do terror, chefes, né? Que é o morcego, o monstro enfrenta a múmia, o monstro de Frankenstein, zumbis, tudo mais. Na verdade, durante o jogo você tem praticamente todos os monstros relacionados ao terror. Você tem os mortos-vivos, você tem cães infernais, isso, os morcegos, morcego, as medusas, que é um caso à parte, né, que viraram o inimigo mais. A cabeça da medusa que fica voando lá, que faz que a gente. Ou seja, extremamente irritante e chato, porque ela te acerta. Não importa o quanto você tenta se desviar, acertar ela, não, ela vai conseguir se desviar e te acertar. Na verdade, os inimigos flutuantes do Castlevania têm esse poder. Poder de te frustrar. Exatamente. Porque tem um monte de plataforma pra pular, aí quando vê lá vem um bichinho flutuante, ou seja, moço, não adianta. Seja morcego, seja a cabeça da medusa, ele te acerta, tu cai no buraco e tu perde a vida. Ou seja, tu tem que ter essa precisão de tu pular plataforma em plataforma, mas tu não tinha assim, tipo, não, deixa eu calcular aqui, só que não, porque vem um morcego, vem uma medusa, vem uma coisa lá da casa do caramba e vai te acertar. Senão já perguntou tudo. Exatamente. Sem contar que o que causa maior número de mortes nesse jogo não são nem os inimigos e tudo mais, e tu perder a tua energia em si. É o fato de tu estar em cima de alguma plataforma, eles te baterem e tu dar aquele pulinho maldito pra trás que faz tu cair no abismo e tal. É horrível. Verdade. Basicamente, tu morrer por acabar a tua energia quase não acontece. Geralmente, tu vai morrer por cair de algum lugar. Esse é o problema. A questão da perda da energia, acho que é a forma do chefe. O mandamento da fase, lá a primeira fase, quando tu vai no calabouço, aparece aqueles bichos marinhos e tal. Sim. Né, que na hora que tu pula no meu bicho, eles pula, pulam. aí já é. Até mostra aquático tem. Tu fica olhando assim, meu Deus, como é que eu vou passar numa porra dessa, velho? Não tem como, mas tem como. Depois ele desafia a tua habilidade. Várias tentativas, tu encontra uma brecha pra tu conseguir exatamente. Agora me ocorreu uma coisa. O Castlevania ele é de 86, né? Isso. E acho que foi uma das primeiras coisas relacionadas a... Como é que eu posso dizer? Um dos primeiros que colocou o Drácula como comandante dos monstros. 86. Pelo menos eu não lembro de outra coisa antes. Bom, pelo menos com relação a jogo, não. Jogo não. Até mesmo cinema. Mas não sei. Né? Tem uma questão de Fica aí, se alguém souber, manda pra gente. Comenta alguma coisa parecida. Talvez até lá tinha aquela coisa separada, né? Jogo Drácula, né? O Drácula aqui, múmia aqui, o Frankenstein tem ali. Agora juntou o castelo. Aquele castelo é muito mal frequentado. E me ocorreu, sabe o quê? Aquele filme da década de 80. Deu a louca nos monstros. Deu a louca nos monstros. Tem até o bicho aquático lá. Verdade, eu não sei, eu não lembro o ano. Vai, eu assistia muito a Sessão da Tarde. É bom que a gente tem internet. Quando a gente vai ver agora, fica pra próxima lá. Nos comentários, realmente lembra bastante. Faz sentido. O Drácula, que era o chefe que comandava, que convocava, vamos dizer assim, todos os monstros pra juntos tentar dominar o mundo. Exatamente, infernizar.
Bom, além disso, os inimigos têm aqueles mais fortes, né? Que seria, como falar, o monstro de Frankenstein, tudo mais, a múmia, e claro, o último chefe, o Drácula, né? Que no caso era considerado mais difícil e tudo mais. E ao derrotar ele, finalmente nós conseguimos destruir toda a maldição, pelo menos naquele ano. E destruir o castelo. Que vai reaparecer daqui a 100 anos, então. Vai lembrar que o Belmonte sabe que o Drácula ressurgiu porque o castelo cresce, aparece novamente junto com a ressurreição dele. Exato. Algumas coisas curiosas, pelo menos para esse primeiro, nós estamos falando do primeiro Castlevania pro Nintendinho, é que essa história, o enredo desse jogo, foi usado em outros 4 jogos, em anos diferentes, que foram o Vampire Killer, né? Que foi, justamente como a gente falou, foi o remake no mesmo ano, que é pro MSX2, o Hunter Castle, que era meio que um arcade, né? Dos fliperamas. O Super Castlevania 4, que é considerado um dos melhores de toda a história do Castlevania, que foi para o Super Nintendo. É um jogo muito bom. E o Castlevania Chronicles, que foi lançado para ser divulgado na Live, na PSN, nessa geração que acabou de terminar, ainda está terminando, né? Tudo mais, justamente para mostrar para as pessoas como é que era. No mesmo mod, não era remake, no mesmo mod como era o primeiro. Então essa mesma história, o enredo dessa história, se repetiu em 4 novos Castlevanias. E outra curiosidade é justamente quando você zera, se você conseguir. Exatamente, se você conseguir, não vale ir para o Save Station e nem ir para o YouTube para ver a zerada, mas você encontraria. Caraca, que botão. Mas você encontraria um easter egg, que é justamente os créditos finais. Isso daí é muito. Caraca. Não era dos produtores, não. Eles começaram a colocar nomes estranhos lá, nomes fictícios de pessoas que não existem, mas que faziam referências, talvez por zoação ou homenagem, a nomes clássicos do cinema de terror. Que seja uma grande homenagem, até porque eles usufruíram dessas obras para fazer o jogo. Acho que é uma grande homenagem. Exemplos, Marcelo, exemplos. Por exemplo, lembra da tua cabeça aí. O diretor é o. Colocar lá, Trans Fisher, que faz referência ao Terence Fisher, que era um diretor de filmes da época e tudo mais. E atores tipo Franz Tolkien, que é o autor. Uma homenagem ao Bram Stoker, exatamente. Que é o criador do Drácula. E outros. Do jeito que a gente conhece. E atores, né? Tipo como Christopher B. o Belo Lugosi. Essa foi canalha, essa do Belo Lugosi foi canalha. E vários outros, justamente para menores, mas que a gente for pesquisar, a gente vai encontrar essa relação. Então esse é um easter egg muito bom, muito divertido para quem conseguiu zerar. Pois é. Então é isso aí, galera. Joguem, é um jogo muito. Hoje em dia você consegue esses jogos, sei lá, esse jogo não tem nenhum mega de tamanho, mano. Com a internet da China pra baixar. São kilobytes, a gente nem. Pois é, tipo. A gente nem mede mais coisa em kilobytes, mas tá nesses jogos. Esses jogos são em kilobytes. Então joguem, vão atrás. Esse é o nosso primeiro vídeo, a gente pretende fazer outros. Eu não vou dar aqui data nem nada, porque vocês sabem como é. Esse é só o começo. Esse é só o começo do nosso grande projeto, né? Que é o projeto Castlevania. Os próximos. Fala pra eles, Marcelo, o que vai falar nos próximos jogos, nos próximos vídeos e tal? Não sei. Bem, a proposta, a partir de agora, é pegar em ordem cronológica a saga Castlevania, né? E esmiuçar a história do Castlevania desde o primeiro embate dos Belmonte com Drácula até o último embate dele. Exatamente, nós vamos contar justamente a história. A história. Isso, vai pegar a cronologia dos eventos que ocorrem na história. Desde o primeiro, a gente pode até adiantar, né, que é o primeiro que é o Lament of Innocence do PS2. PS2. Cronologicamente esse é o primeiro embate, né, entre eles, então a gente vai, a partir daí vamos ver quais são o seguinte na história. A gente não vai seguir a ordem de lançamento dos jogos, a gente vai seguir a ordem cronológica. Para ver se a gente consegue entender de uma vez por toda essa história por que os Belmontes tem essa rixa com o Drácula, né? Então é isso aí, galera. Valeu por ter assistido. Deixa um comentário aqui se tiver alguma informação extra pra mandar pra gente. Pode deixar aí. Pra acrescentar, pra corrigir. Exato. Não esquece de dar um likezinho aqui, né? Não esquece de compartilhar esse vídeo com teus amigos e tudo mais. Divulgue pra gente, pra dar esse up aí no nosso trabalho. E eu agradeço. Obrigadão. Visite a nossa página no Facebook, visite o nosso blog e dê um like no nosso canal no YouTube. Todos os links aqui embaixo. É isso aí, galera. Beijão. Até a próxima.